Então, se V é um espaço vetorial, a gente vai denotar as transformações lineares de V em V, o espaço das transformações lineares de V em V, simplesmente por L de V. Certo? Que nem para matrizes quadradas, a gente não escreve N vezes N, né? Às vezes só usa MN de R para matriz quadrada. Não precisa dizer que a ordem de uma matriz quadrada é N por N. A ordem de uma matriz quadrada é N, simplesmente. Tá? Se vocês já fizeram exercícios, principalmente os teóricos, devem ter visto alguns problemas envolvendo transformações de um espaço em si mesmo. Então, endomorfismos lineares, que são essas transformações que vão de um espaço em si mesmo, formam uma classe bem importante de transformações lineares. Às vezes são chamados de operadores lineares, só que existe variação. Às vezes o operador linear é simplesmente uma transformação linear. Não tem essa restrição sobre domínio e contra-domínio. Mas a palavra endomorfismo ela é mais precisa e não tem variação, na verdade. Ok? Então, dado o endomorfismo linear de um espaço vetorial, a gente diz que um subespaço W ele é invariante pela transformação linear T, ou que ele é T-invariante, se aplicando a transformação T nos elementos do espaço, do subespaço, a gente cai ainda dentro do subespaço. Ok? Então, por exemplo, o eixo Y em R2, ele é invariante por aquela transformaçãozinha que a gente considerou anteriormente. Como que se verifica isso? Pega um vetor de W do eixo Y e aplica a transformação T. No caso, a transformação T ela não faz nada no eixo Y, ela realmente preserva todo mundo. Mas, de qualquer jeito, aplicando a transformação T no elemento de W, a gente ganha o elemento de W. O que mostra que o subespaço W ele é realmente T invariante para essa transformação T. E o que se pode fazer agora? Bem, se T só está mexendo o elemento de W e mantendo ele dentro de W, dá de restringir a nossa transformação T. Só que assim, restrição de função, ela restringe simplesmente o domínio, enquanto o contradomínio é mantido mesmo. Então a restrição de T a W é uma transformação de W para V. Certo? Eu vou insistir nisso. Contradomínio importa. Ok? A gente chama essa restrição também do contradomínio de compressão. Então, se W é um subespaço de V que tem variante para alguma transformação linear T, então a compressão de T a W é a função que faz a mesma coisa que T, só que tem o domínio e o contradomínio restritos para W. Ok? Então, assim, às vezes a gente quer se restringir a trabalhar com vetores, fazer transformações neles em subespaços, tá? Pode, por exemplo, ter uma transformação em vetores de Rn que são solução de um certo sistema linear. Então, às vezes, vale a pena, é útil considerar compressões de transformações lineares. E daí vem a pergunta, qual que é a adjunta de uma transformação? De uma compressão, desculpa. Né? Porque para calcular a adjunta é mais ou menos fácil. A gente simplesmente escreve a matriz, transpõe e faz aquela relação entre transformações lineares e matrizes. Mas se eu já fiz isso para o espaço grande, como que eu posso fazer isso, jogar isso para o subespaço pequeno? Ou seja, eu sei qual que é a adjunta da transformação T no espaço inteiro, qual que é a adjunta da compressão de T a um subespaço invariante? Então, será que é simplesmente a compressão da adjunta? Vamos ver naquele nosso exemplo daquela transformaçãozinha para a qual a gente já calculou a adjunta, né, que é dada por essa fórmula. Olha só, para fazer compressão, o espaço tem que ser invariante, mas T estrela de um elemento do eixo Y cai no eixo X. O subespaço ele não é nem
invariante pela adjunta. A gente pode ter um subespaço que é invariante por uma transformação linear, mas que não é invariante pela adjunta. Então, essa compressão aqui ela nem faz sentido. Tá? Então, qual que é o ponto? Bem, é que a gente está aplicando a transformação T estrela em vetores de W e está saindo de W. Mas se eu quero fazer uma compressão, qual que é meio que a ideia, uma ideia para resolver isso? Projeta em W. Né? Daí a gente ganha uma transformação que ela é realmente preserva o subespaço W. Então esse é o teorema. Se V é um espaço com produto interno, tudo de dimensão finita, T é um endomorfismo linear de V e W é um subespaço T invariante, então a adjunta da compressão de T a W é a compressão desse produto, a projeção sobre W, produto, a adjunta de T no espaço V. Você comprime isso para W. Tá? Então, olha só. De fato, essa compressão aqui faz sentido, porque quem que é a imagem dessa função, a imagem direta do subespaço W por essa função? Bem, a gente está simplesmente aplicando T estrela e depois aplicando a projeção sobre o subespaço W. Então, T estrela de W está contido em V, né? Não importa o que é, está um subespaço de V. E a projeção de V, a imagem direta de V por essa projeção é o próprio subespaço W. Então, legal, o W ele é invariante por essa transformação. E a gente pode escrever, pode falar sobre essa compressão, ok? Agora, para verificar que isso aí é a adjunta da compressão de T a W, tem que verificar que satisfaz a propriedade da adjunta. Vamos lá. Agora a gente está falando de funções em W. De transformações, isso. Sobre o espaço W. A propriedade da adjunta tem que ser verificada para vetores em W. Pega dois vetores U e Wzinho do subespaço, Wzão. Vamos tentar passar essa transformação para o outro lado. Bem, a compressão de T atua que nem a transformação T. Agora a gente pode passar T para o outro lado com uma estrelinha. E qual que era uma das propriedades da projeção? Quando eu faço o produto interno de um vetor com um vetor do W, para onde a gente está projetando, a gente pode botar a projeção sobre W no vetorzinho, né? Produto de V com W é a projeção de V, produto com W. Então, olha só, esse vetor U aqui, ele está em W. E a gente pode botar a projeção sobre W desse lado aqui, onde eu estou selecionando. Ok? E acabou, né? Que não deveria ter essa barrinha. Então, a gente verificou que essa função aqui, ela realmente satisfaz a propriedade que determina a adjunta da compressão de TAW. Ok. Então, para falar um pouco mais de subespaços invariantes, a gente está aí com o seguinte teorema. Como que subespaços invariantes se comportam com relação a adjuntas e complementos ortogonais, projeções, né? Fica claro que tem alguma coisa a ver, né? Subespaços invariantes, projeções, que, como a gente já viu na aula passada, são mais ou menos a mesma coisa que complementos ortogonais. Como que a gente pode relacionar tudo isso? É o seguinte, um subespaço W, ele é T invariante, aqui tudo dimensão finita, né? Onde T é um endomorfismo linear de um espaço V, do espaço V. Se somente C, o ortogonal de W, complemento ortogonal, é T estrela invariante. E daí, no caso em que tanto W seja tanto T quanto T estrela invariante, a adjunta da compressão de T é simplesmente a W, simplesmente a
compressão da adjunta de T a W. Certo? Esse item 2, na verdade, segue do teorema anterior facilmente. Ok? Porque daí essa composta aqui é simplesmente T estrela. Nada a se fazer aqui. Então, o item 1, que é o que ainda requer algumas considerações. Né? Supõe que W é T invariante. A gente quer mostrar que o ortogonal de W é T estrela invariante. Ou seja, T estrela aplicado em um vetor de WPerp ainda cai dentro de WPerp. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que mostrar que se Z é um vetor de WPerp e eu aplico T estrela em Z, então ele ainda cai dentro de WPerp, ou seja, que ele é ortogonal a todo vetor de W. Ou seja, a gente calcula esse termo aqui, pode jogar o T estrela para o outro lado perdendo a estrelinha e fica isso. Então, o que a gente tem? Para todos em WPerp, todo W em W, agora W é T invariante, ou seja, isso aqui está em W e Z está em WPerp. Então, isso aqui é igual a zero. No fim, o que nós mostramos? Que T estrela de Z está em WPerp, qualquer que seja o Z no WPerp. Ou seja, aplicar T estrela em vetores do complemento ortogonal de W, ainda cai no complemento ortogonal de W, que significa que o complemento ortogonal de W é T estrela invariante. Então, o que a gente fez? A gente mostrou que se W é T invariante, então WPerp, o complemento ortogonal de W, é T estrela invariante, mas aqui é um C somente C. O que foi feito foi a parte do somente C, falta o C. Foi só uma implicação e tem duas implicações. Mas daí existe algo que a gente chama meio de fazer um argumento dual, que é o seguinte: para qualquer espaço W e para qualquer transformação T, se W é T invariante, então o complemento ortogonal de W é T estrela invariante. Isso vale para qualquer subespaço, qualquer transformação. Em particular, esse fato vale se eu trocar W pelo ortogonal de W, porque ainda é um subespaço, e se eu trocar T pela adjunta de T, porque ainda é uma transformação linear. Né? Ou seja, usando essa frase que é verdade para qualquer W, para qualquer T, a gente troca o W pelo WPerp e o T pelo T estrela. E ela vai continuar sendo verdade. Então fica o quê? Se o complemento ortogonal de W é T invariante, então o complemento ortogonal do complemento ortogonal de W, que é o próprio W, teoreminha que a gente já viu, ele vai ser T estrela, T estrela invariante. E a gente já viu que T estrela é T. Tá? Então, assim, isso é algo que demora um pouco para se acostumar, mas essencialmente fazer uma implicação, ela te dá outra de graça, porque a gente está trabalhando com elementos de mesma natureza, né? Se T é uma transformação de V em V, T estrela é uma transformação de V em V também, e no caso a gente pode ficar aplicando frases que valem para toda T, trocar essa frase para toda T estrela. É isso que a gente fez aqui.